Dando continuidade, então, ao Excel Projetos Controle de Estoque. Nós temos todas as informações nas descrições aqui abaixo, como o tempo de duração, as informações relacionadas ao quiz para quem quiser certificado no final do curso, e até o nosso Pix para quem quiser fazer doação e nos auxiliar. Personalizando a data, que eu quero que mostre somente mês e ano. Olha lá, mês 8 de 2021, mês 7 de 2021, mês 6 de 2021 e mês 5 de 2021. Isso não significa que a informação contida dentro da célula não seja o último dia do mês. A informação nessa célula tem 31 de 8 de 2021, mas como a célula está formatada para mostrar somente o mês e ano, ele mostra somente o mês e ano. Mas a informação, o conteúdo da célula é 31 de 8 de 2021. Agora sim, vamos ver a nossa fórmula aqui. A nossa fórmula pede para mostrar o total geral das vendas que seja maior ou igual à data base, ou seja, maior ou igual a 1º do 8. Então agora nós vamos fazer mais um critério, que eu quero, no terceiro critério, eu quero que a data das vendas, ponto e vírgula, a data das vendas, que é a coluna B da movimentações, ponto e vírgula, seja o quê? Seja menor ou igual, então vamos lá, concatenar, menor ou igual a quê? Segundo parâmetro do concatenar, menor ou igual à minha coluna de vendas, que é 31 de 8 de 2021. Então é isso que eu quero que seja menor ou igual. Enter. Ele deu 682,66. Vamos verificar? Primeiro vamos fazer o seguinte. Quando nós fizemos as cópias das linhas para duplicar os dados, e a gente ter dados de todos esses meses, o Excel ele não considerou que essas linhas a partir da linha 15 aqui estejam dentro da tabela que nós configuramos. E lembre que quando a gente entrava com uma linha individualmente, ele sempre levava essa linhazinha azul indicando que está dentro da tabela de forma automática. Quando nós fizemos com Ctrl+C, Ctrl+V, ele não fez essa inteligência e as linhas posteriores aqui não estão com um grifozinho azulzinho embaixo, significando que ela, como se ela não estivesse dentro da própria tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou forçar com que o Excel considere essas linhas que nós colocamos com Ctrl+C, Ctrl+V dentro da tabela. Aqui nós temos esse seletorzinho, aqui, ó. Eu vou clicar nele e vou arrastar como se fosse um auto-preenchimento. E vou arrastar até o final de onde nós colocamos dados. Até aqui. Repare que agora esse seletorzinho ficou até aqui e todas as linhas ficaram marcadas como se elas estivessem de fato na tabela. Agora nós podemos continuar, porque se a gente não faz isso, pode gerar algum efeito colateral. Aqui em operação nós vamos indicar que nós queremos somente as saídas, porque nós estamos avaliando as vendas, e aqui eu tenho todas as saídas. Ok? Agora, aqui no filtro de data, nós vamos pedir para não selecionar tudo e só selecionar o mês de agosto. É assim que funciona a filtragem quando a célula é uma data. Então ele só me traz agosto de 2021. Vamos ver qual que é o total das somas de agosto? 682,66. Vamos analisar a fórmula completa então. A fórmula diz que se eu não tiver a data base, eu não faço a conta. Tá aqui, se B2 igual a branco, não faz nada. Se não, eu vou fazer o soma C. O que o soma C faz? O soma C vai somar os valores, coluna F, de movimentações, considerando os seguintes critérios: que a operação movimentada seja saída e que a data da movimentação seja maior ou igual à data base e ainda que a data da movimentação seja menor ou igual que o último dia do mês que nós estamos analisando, que no caso aqui seria 31 do 8, que é o último dia do mês da análise. Certo? Se eu copiar essa fórmula através do preenchimento automático para os próximos meses, o que vai acontecer? Eu estou mudando de coluna.
O Excel vai ajustar as referências de coluna. Então, o que está F aqui, ele vai mudar para G, porque é uma coluna depois. Mas eu não quero que ele faça isso. Eu quero fixar que Excel não mude as colunas. Então, eu vou fixar que é para não mudar F. Então, aqui, dólar, fixa que uma referência não seja ajustada pelo Excel quando eu faço uma cópia ou a solicitação de um autopreenchimento. Então, eu vou fazer isso para todas as colunas aqui. Ó. Coluna C também eu não quero que mude. Coluna B eu também não quero que mude. E coluna B eu também não quero que mude. Agora vamos analisar os valores que nós temos na célula. Análise B2. Análise B2 é a database. Se eu fizer uma cópia para a próxima coluna, ele vai mudar de análise B2 para análise C2 e vai estragar. Então eu também não quero que ele mude quando eu fizer uma cópia de uma coluna para outra, eu também não quero que ele mude essa referência. Então eu vou fixar o B2. Aqui, vou fixar o B primeiro, depois a gente avalia a linha. Por que eu estou analisando só a coluna? Porque a cópia que eu vou fazer é para a próxima coluna, vai manter na mesma linha. Então eu nem estou fazendo análise de referência para a linha. Aqui também no C, eu vou fixar o B2. E aqui na análise E1, eu vou mudar de uma coluna para outra. Eu vou mudar de E para F. Quando eu mudar para F, o Excel vai mudar esse E1 para F1. Opa, mas é isso mesmo que eu quero. Porque nessa célula aqui, eu quero que ele analise a data que está em F1 e não a data que está em E1. Então, essa referência aqui eu vou manter como está, de tal forma que quando eu fizer a cópia para essa coluna, o Excel vai ajustar essa referência para mim. E não vai ajustar as outras porque eu fixei com o dólar. Vamos ver? Vamos pegar aqui, fazer um autopreenchimento e vamos analisar aqui. Então, ó, o que era B2 ficou B2, o que era F ficou F, o que era C ficou C, o que era B ficou B, o que era B2 ficou B2, que é o que eu quero, e a análise da data, da última data, ficou F1, que é o que eu quero, F1. Então, o que está errado? Por que ele retornou zero? Tem um erro aí. Né? Funcionou nessa aqui, mas aqui não está funcionando, porque aqui ele está fazendo assim, olha, eu quero todas as vendas que sejam maior do que a database, seja maior do que 1º/8, e menor ou igual ao dia 7. Opa, mas aí tem um erro. Não é maior do que a database que a gente deveria ter. Deveria ser maior do que o primeiro dia da data que eu estou analisando. Para que ele não faça análise baseada na database, e sim no primeiro dia do mês que eu estou analisando. Então aqui, ao invés dele fazer maior ou igual à database, eu vou mudar. Eu vou fazer maior ou igual ao primeiro dia da análise que eu estou fazendo. Então, como que eu faria isso? Eu vou fazer uma célula aqui embaixo, só para facilitar a visualização. Eu quero o primeiro dia dessa data. Que data que eu tenho aqui? Aqui eu tenho dia, vamos formatar para a data, dia, mês, ano. Então aqui eu tenho o dia 31 de julho. Eu quero o dia 1º. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa data menos os dias dessa própria data. O que ele pegou? 30 de junho. Opa, mas eu quero o primeiro dia. Mais 1. Então, se eu fizer dessa forma, a data menos os dias dela mesmo, mais 1, eu pego o primeiro dia do mês. É uma forma de pegar o primeiro dia do mês, certo? Então vamos fazer isso na nossa fórmula. Vou pegar a fórmula que eu usei aqui e vou trocar. Ao invés de análise B2 aqui, eu vou fazer o primeiro dia do mês. Vamos analisar as referências. Eu estou copiando essa célula para as outras colunas, para fazer a apuração dos outros meses. Quando eu mudar essa célula para essa coluna, de F para G, quando eu copiar a fórmula de F para G, o Excel vai mudar esse F para G e vai mudar esse F para G. Mas é exatamente o que eu quero. Então eu não vou fixar o F1 daqui, porque quando eu copiar, ele vai levar essa informação ajustando a referência,
que é exatamente a inteligência que o Excel tem e que nós precisamos para aproveitar os Ctrl+Cs e Ctrl+Vs permitidos. Vamos então copiar essas fórmulas para cá, vou fazer através do autopreenchimento, e vou copiar também para cá, para a primeira aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui ficou igual, porque no caso, o dia 1º da data E1 é 1º/8, que é igual da data base. Mas na forma que nós trabalhamos, o correto é ser o primeiro dia do mês que eu estou analisando. Então assim eu tenho a apuração de cada mês. Vamos ver se no mês 7 deu 554,33? Então aqui, ao invés de eu selecionar o mês 7, vocês não estão vendo aqui, mas eu estou selecionando somente o mês de julho. Ok, selecionei o mês de julho, repare que só tem datas do mês de julho e só saídas. E a soma é 554,33, que é igual a da nossa análise. Perceberam? Vamos limpar aqui. Então, o Excel nos dá ferramentas e nos auxilia em análises baseadas em dados que nós temos na nossa planilha. Vamos incrementar isso agora. Até agora nós trabalhamos e fizemos um total baseado no total geral das vendas. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para total de produto. Para isso, na realidade, nós temos o mesmo conceito, só que nós vamos ter uma informação adicional, que é qual o produto que nós estamos analisando. Então, eu vou ter mais um critério na minha fórmula soma C, que é relacionado ao produto. Então, para isso, nós vamos copiar essas informações daqui para as linhas de baixo. Opa, se eu vou copiar para as linhas de baixo, vamos analisar se as referências que nós temos, que serão modificadas quando eu copio, não precisam ser travadas. Por exemplo, quando eu falo aqui, se B2 é igual a branco, eu estou me relacionando à data base. Ah, então se eu mudar para a linha de baixo, ele ficaria B3. Opa, eu não quero que B2 mude para 3. Então eu vou continuar analisando. Se a data base for branco, não faça nada. É isso que eu estou dizendo aqui. Tá? Além disso, aqui eu tenho E1. E1 é a célula que me dá o primeiro dia do mês. Se eu copiar para a linha de baixo, ele vai mudar isso para E2. Opa, mas E2 eu não vou ter o primeiro dia do mês. Então eu tenho que fixar esse 1 aqui. Então esse 1 tem que ser fixado. Esse 1 tem que ser fixado. E aqui na análise E1, a análise que eu estou fazendo é com relação a essa célula dessa data. Se eu mudar se eu copiar para a célula de baixo, para a linha de baixo, o Excel iria transformar isso para E2. Mas eu não quero, eu quero que fixe em E1. Então aqui eu vou fixar em E1. Assim eu tenho uma fórmula trabalhada que, tanto nas colunas quanto nas linhas, foram analisadas as questões das referências para que eu possa copiar essa célula para baixo, né? Ou para o lado. Ou seja, copiar entre linhas e entre colunas, e as referências do jeito que foram montadas vão fazer com que a cópia resulte o valor que nós queremos. Vamos lá? Olha aí. Por que os valores ficaram iguais? Porque eu simplesmente copiei a célula igual. Agora eu vou incluir os critérios. Então vamos ajustar. O que nós queremos? Nós queremos incluir o critério do produto. Primeiro eu vou fazer uma checagem. Hoje nós temos assim, se B2 for igual a branco, não faça nada. Se não, faça essa soma. Ok. Aqui eu vou fazer assim, se não, faça uma nova verificação. Qual que é a verificação? Se o produto for igual a branco, não faça nada. Se não, faça a soma. Certo? Então agora eu vou fechar essa fórmula. Enter. Olha lá. Ele deixou em branco. Por quê? Ele perguntou, B2 é igual a branco? Não, B2 não é igual a branco. Ele perguntou, B3 é igual a branco? É, então faço o então desse C. E daí ele não fez a conta. Ele simplesmente parou aqui. Certo? Vamos informar um produto. Alface. Veja, agora ele fez a conta. Ele verificou. Data base está em branco? Não. Produto está em branco? Não. Então, faça a soma. Vou aproveitar
e vamos fixar esse produto aqui, tanto em linha como em coluna, porque esse produto sempre vai estar nessa célula. Então, se eu copiar para linhas ou para colunas, ele deve ser mantido. Então, eu já vou fixar essa referência aqui, ok? Agora, ele continua fazendo a mesma conta, porque apesar de eu fazer a checagem se existe ou não produto, na minha fórmula soma C eu não criei um novo critério. Qual que seria o novo critério? Que o produto seja alface. Então vamos lá. O novo critério eu coloco aqui a partir do último critério que eu coloquei. Então na hora que eu coloco ponto e vírgula, o Excel pergunta, qual que é o critério 4? Eu tenho que pegar o intervalo do critério 4, que são os produtos. Então lá em movimentações, eu tenho que pegar a coluna, ele está aparecendo a fórmula aqui, atrapalha um pouquinho para a gente selecionar, mas a gente sabe que é a coluna A, B, C, D. Então, é a coluna D. Vou clicar na coluna A e vou ajustar aqui para D. Certo? D, coluna D. Com relação a fixar, quando eu fizer cópias, eu quero que mantenha a coluna D, porque sempre vai ser a coluna D, a coluna onde estão os produtos. Então, eu vou fixar essa referência aqui. Ponto e vírgula. Qual o critério 4? O critério 4 é o próprio produto, que é essa célula aqui. Então, análise B3. Veja, vamos analisar o travamento para essa referência. Quando eu copiar ela para a coluna direita ou quando eu copiar ela para a linha de baixo, eu quero que sempre esse produto que esteja sendo analisado seja o que está na célula B3. Então, eu tenho que travar ele tanto na coluna quanto na linha. Pronto. Olha, ele está dizendo aqui, então, que alface não teve venda no mês 8. Vamos analisar e verificar se é verdade? Mês 7, não teve alface. Vamos colocar aqui o mês 8. Mês 8, não teve alface também. Vamos tirar os filtros de data e verificar se teve alguma venda de alface. Ó, não teve nenhuma venda de alface em nenhum mês. Provavelmente, todas as operações relacionadas à alface foram de entrada. Então, vamos fazer análise com outro produto. Em vez de alface, vamos pegar detergente. Olha, detergente, ele disse que teve uma venda de R$ 22,00 dentro do mês 8. Vamos avaliar se isso é verdade. Então, detergente. Primeiro vamos selecionar o mês 8, só para facilitar a nossa análise. Então, aqui tem todas as saídas do mês 8. Olha, só tem um detergente aqui, R$ 22,00. Então, veja, nós fizemos uma fórmula que deu o resultado que nós queríamos. Vamos pegar e vamos mudar essa manteiga aqui para detergente, só para a gente poder analisar. Olha, mais uma saída de detergente. Agora, a planilha de análise tem que dar uma informação de R$ 37,33. Vamos ver? R$ 37,33. Então, nós criamos a fórmula para produto. Vamos lá? Vamos copiar essa fórmula para as demais linhas. E aí está. Ele copiou e está dizendo que cada mês o valor comprado desse produto foi R$ 22,00. Por quê? Como nós fizemos Ctrl+C, Ctrl+V, ele ficou com as mesmas informações, certo? Do mesmo jeito que nós fizemos as informações aqui para mudar a data, para mudar o número da nota, eu vou fazer aqui a partir daquela linha 9 para que o valor seja sempre igual ao valor anterior mais 1,11, certo? E vou fazer isso para todas as minhas colunas, certo? Assim, eu não vou ter na minha análise valores repetidos. Então agora, olha, 465,33, 212,13, 192, 172. Vamos analisar esse 465,33. No mês 8, vendas de detergente. No mês 8, vendas de detergente. Então, operações de saída, na data do mês de agosto, que o produto seja detergente. Olha aí. 465,33. Análise 465,33. Então, nós temos aqui o total de produto. Agora, vamos trabalhar no total do setor. Para isso, nós temos que fazer um ajuste na nossa aba de movimentações.
Então aqui na aba de movimentações, nós vamos criar aqui mais uma coluna, que seria a coluna de setor. Vou formatar essa coluna igual a do produto. Vou aumentar o tamanho dessa coluna. Deixa eu tirar os filtros para aparecer de todas as linhas aqui. E vamos trabalhar então na fórmula aqui para o setor. Eu não quero que o usuário fique digitando o setor a cada linha de movimentação incluída. Eu quero que o setor venha automaticamente baseado nas informações do produto. Então, nós vamos utilizar uma fórmula para isso. A fórmula é PROC-V. PROC-V, entre parênteses. Primeiro parâmetro, valor procurado. Qual que é o valor procurado? O valor procurado é o meu produto. Segundo parâmetro, então ponto e vírgula. Segundo parâmetro, qual que é a matriz que eu quero procurar isso? Eu quero procurar aqui dentro dos produtos. E a minha matriz, ela vai se estender até o setor. Então, minha matriz é todos os produtos, incluindo os setores. Qual que é o índice da coluna que ele vai me retornar? O índice da coluna que ele vai me retornar é 2, porque 1 ele retornaria produto, 2 ele retornaria setor. Então, 2. Ponto e vírgula. Eu quero uma correspondência exata, então, falso. Fecho parênteses, enter. Olha lá. Hortifruti. Hortifruti. Então, o que ele fez? Ele procurou na seleção que nós fizemos de A4 a B15, que tem os produtos e os setores, ele retornou a segunda coluna um valor exato. Então, ele foi lá nessa seleção e verificou. Tem alguma banana na primeira coluna? Tem. Então, me retorne a segunda coluna, que é o setor dela. Vamos ver se o setor da banana é hortifruti. É hortifruti. Ok. Daí, como está dentro de uma tabela, o Excel já tentou replicar essa fórmula para todas as demais linhas. Mas vejamos, por que em algumas fórmulas ele deu um erro? Vamos analisar. Olha aqui. O Excel, quando ele replicou essa fórmula que nós fizemos aqui para as demais linhas, ele replicou ajustando as referências. Então, aqui onde era A4 a B15, aqui, 3 linhas depois, é A7 a B18. Ou seja, eu não quero que o Excel ajuste essas referências na hora que ele faz a cópia. Então, aqui eu venho e coloco A4 a B15, fixando as linhas de 4 e 15. Por que eu estou fixando as linhas? Porque a cópia que o Excel vai fazer é para as linhas de baixo. E quando ele fizer para as linhas de baixo, ele vai fixar e não mudar essas linhas que eu estou fixando aqui. Vejamos. Olha lá, o Excel já é inteligente, porque está dentro de uma tabela, ele já ajustou. Tanto que aqui na linha de baixo ficou A4, B15, olha, A4, B15 e A4, B15. Por quê? A minha análise sempre será de A4 até B15. Ok? Com isso, nós temos uma coluna de setor. Com essa coluna de setor, nós podemos continuar a fazer nossa análise. Essa nossa análise aqui, então, ela vai incluir mais uma condição. Do mesmo jeito que aqui nós incluímos a condição de produto, aqui ele vai incluir a condição de setor. Fica mais fácil se eu copiar essas células do produto, colar, e aqui é simplesmente alterar. Aonde eu estava fazendo a análise do produto, que é a coluna D, né? Coluna D com B3, né? Essa análise eu vou fazer assim, ó. Em vez de ser coluna D, vai ser coluna G. Então vamos lá. Aqui, em vez de ser coluna... Eu vou aumentar aqui para facilitar a nossa vida. Aqui, em vez de ser coluna D, vai ser coluna G. E a análise, ao invés de ser B3, vai ser B4. Porque o setor está na B4. Certo? Enter. Ele deu 0. Vou copiar para cá. Poderia ser através de autopreenchimento, mas eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. Por que ele deu 0? Porque eu não informei o setor, daí ele não achou nada. Então, nessa célula, eu poderia colocar uma nova condição. Ao invés de colocar se B2, que é a database, é vazia e o produto é vazio, eu poderia colocar se o setor é vazio. Não me interessa o produto nessa análise, me interessa o setor.
Então aqui nessa forma, ao invés de eu analisar B3, que analisa o produto, eu vou analisar B4, que analisa o setor. Não me importa se o produto está em branco ou se está preenchido. Eu vou analisar nessa linha só o setor, independente de qual produto. Ok? Então, se o B4 estiver em branco, fique em branco, senão faz a conta. Olha lá, ficou em branco. Vou copiar para os pares e temos a fórmula de setor. Agora, nós vamos escolher um setor. Vamos lá, eu quero frios. Olha lá, 223,23 no mês 8. Vamos ver se a venda de frios no mês 8 foi de 223,23? Movimentações. Aqui eu estou selecionando somente frios, vocês não estão vendo, mas é o que eu fiz. E aqui eu vou selecionar operações de saída. Então eu tirei entrada, só ficou saída nas operações aqui. E a data eu vou colocar somente a data do mês 8. Então aqui eu tenho as vendas de frios no mês 8. Olha lá, 223,23, que é exatamente o resultado aqui. Vamos ver se fosse no mês 7. Então aqui, ao invés de mês 8, eu vou selecionar somente o mês 7. Olha lá, eu tenho duas vendas de frios, duas manteigas que foram vendidas. E o valor, 434,25. Vamos ver? 434,25. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Repare que nessa aula de projeto especial do controle de estoque do Excel, nós aprendemos várias funções, várias ideias, vários conceitos para facilitar a análise de dados de uma planilha e para fazer um controle específico que nós gostaríamos de fazer. Nesse curso, o controle feito foi o controle de estoque e nessa última aula nós aprendemos a analisar os dados existentes dentro da planilha para ajudar o usuário que trabalha com a planilha com informações gerais. Pessoal, se gostaram do conteúdo, não esqueçam de clicar no joinha e também não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem atentos a novos conteúdos, façam sugestões de conteúdo nos comentários ou críticas construtivas para podermos melhorar ainda mais o canal. Até a próxima!